Bora lá, hoje vamos falar de XP Malls, XPML11, um fundo imobiliário muito conhecido, com muitos investidores, de uma gestora também muito conhecida, que já é envolvida em vários escândalos aí, vários processos. Estamos falando aqui da XP Investimentos. Nada contra a gestora, nada contra a empresa em si, mas está acontecendo algo nesse fundo imobiliário em específico que acabou ocasionando muito burburinho aí no mercado. Muitos investidores estão realmente com muito medo. Eu nem ia fazer vídeo sobre isso, mas na comunidade RD os alunos acabaram perguntando sobre. Inclusive você pode ver aqui no nosso grupo do WhatsApp, lá um grupo de perguntas mandaram: boa noite, poderia fazer um vídeo do fundo imobiliário XPML11, está rolando no grupo que esse fundo está com uma dívida muito alta. E li o relatório gerencial e não vi nenhuma dívida. Vi no investidor 10 que está com 3,40%. Então vamos falar aqui já sobre isso, sem enrolação nesse vídeo. Vou abrir contigo aqui o relatório gerencial do XPML11, que hoje aqui, se a gente pegar o gráfico do último um ano, está com uma queda de 18,43%, custando R$ 96,92 a cotação. Apenas no ano de 2025 está com uma queda de acumulado de 1,54%. E lá no Investidor 10 a gente vê que o PVP, preço sobre valor patrimonial, agora é de 0,82, ou seja, está com 18% de desconto com relação ao seu valor de patrimônio. E veja também que a liquidez média diária dele é de mais de 11 milhões de reais. Então tem uma negociação forte todos os dias, por isso que é realmente relevante e eu resolvi trazer esse vídeo rápido aqui para você. Inclusive, antes da gente realmente entrar no assunto, eu quero te falar o seguinte: assim como os alunos aqui me mandaram essa pergunta e a comunidade RD nem tinha previsão de reabrir, mas mês que vem é meu aniversário, no dia 25 de março é meu aniversário, e eu vou tirar o mês inteiro para te presentear. É isso mesmo. Mês inteiro a gente vai ter a comunidade RD aberta e eu vou ficar anunciando aqui nos vídeos para que você não perca a oportunidade, porque da última vez que eu abri, eu nem lembro na verdade quando que eu abri a última turma, faz bastante tempo, tem bastante gente pedindo para entrar de novo e eu nem ia abrir, mas lembrei que vai ser meu aniversário, então de novo vou deixar aí o mês todo aberto. Quero que você aproveite essa oportunidade. Vamos ter um bom preço, tá? Um preço diferenciado para você. Inclusive teremos conteúdos novos, até mesmo conteúdos atualizados sobre imposto de renda. A gente está chegando perto também do imposto de renda, tão falado do imposto de renda. Enfim, para não tomar muito seu tempo aqui, só para que você saiba, assim que virar o mês, a gente já vai ter a comunidade RD aberta aí pelo mês inteiro, tá bom? Vamos lá então, XPML11, fundo de tijolo, fundo de shopping, taxa administrativa 0,55% ao ano. O último rendimento foi de 92 centavos por cotação, não tem problema aqui nos pagamentos de rendimento, não tem problema algum. Vacância tá muito boa também, 3,40%, é bem baixo, bem controlado. Um valor patrimonial expressivo de quase 6,5 bilhões de reais. Nos últimos 12 meses com dividend yield aqui de 11,41%. Lembrando que isso aqui acaba sendo, né, esse número inflado por conta da cotação que o fundo caiu. Tem bons imóveis, uma boa quantidade de imóveis e uma boa diversificação também em estados. Olha só, 11 shoppings aqui em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais, 2 na Bahia, depois tem um Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte. Então também tem uma boa diversificação, até então nenhum problema. Tem vários imóveis muito bons, Catarina Fashion Outlet, Shopping Cidade Jardim, enfim, tem vários aqui, não vou nem ficar lendo aqui, vamos nos ater direto ao assunto principal. E quando a gente fala de retorno do fundo, tá? O retorno do fundo, a gente precisa ver, né, se esse fundo ele realmente já entregou um bom resultado ao acionista, ao cotista ou não. E quando a gente pega aqui desde o seu início, ó, desde dezembro de 2017, e a gente compara com o CDI, que seria aqui um investimento em renda fixa, a gente pega o quê? A gente vê que em vários momentos ele esteve acima, rendendo realmente bastante. Depois aqui, após a pandemia, caiu pra caramba aí, que todos os fundos caíram. Depois voltou a subir, passou o CDI, caiu de novo, enfim. Ele tem lá um histórico que não é dos melhores, tá? O histórico dele não é dos melhores, mas o passado não é garantia do futuro, não quer dizer muita coisa. Mas é sempre importante que você analise o passado. Aí quando a gente vem para o relatório gerencial, aqui chegando já ao relatório gerencial de janeiro, olha só, aqui ó, janeiro de 2025. É isso aqui que tá dando o burburinho aí. Isso aqui que tá fazendo que muita gente esteja com desgosto. E não apenas com o fundo, não apenas com o XPML11, mas sim com a XP. É isso mesmo, a gente já vai tratar disso aqui, olha só. É um fundo que tem já um certo histórico, começou em 2017, patrimônio líquido a gente já falou, tem quase 6,5 bi,
então é um fundo bem expressivo, gerido e administrado pela XP, tá? Pela XP Investimentos. Aí mais para baixo ele tem as receitas aqui, ó, suas receitas em dezembro de 2024, né? O relatório é de janeiro, então ele é referente sempre ao mês anterior, que no caso foi dezembro de 2024. Ele deu aqui como resultado total, nem vou ficar destrinchando aqui, teve renda fixa, resultado de outros fundos imobiliários, enfim, o resultado total dele que foi de 72,6 milhões de reais. Aí desse resultado tirou as despesas aqui, ó, de quase 10 milhões, chegou ao resultado final, então, né, o líquido de 62,7 milhões. Dos 62,7 milhões, ele distribuiu, né, o fundo imobiliário ele é obrigado por lei a distribuir no mínimo 95% dos resultados oferidos. Nesse caso aqui, então, dos 62,7 milhões, foi distribuído 50, vamos arredondar aqui, 51 milhões de reais. Isso aqui distribuído pela quantidade de cotas dá 92 centavos por cota. Mas o bom aqui é que a gente sempre perceba que o fundo está distribuindo abaixo dos seus ganhos. Então ele está ficando ali com uma gordurinha no caixa, que é muito importante que o fundo tenha caixa. Então até aqui problema algum. Aí eles informam que também concluiu em 23 de janeiro as aquisições de participações nos empreendimentos imobiliários que eram da Allos. Essa aquisição foi de quase 400 milhões de reais, quase 400 milhões de reais, uma aquisição expressiva. Lembrando que o fundo tem um patrimônio total ali de 6,5 bilhões. E desse pagamento aqui, ó, dessa aquisição, vai ter a parcela, os pagamentos serão feitos em duas parcelas. A primeira parcela aqui de 234 milhões quitada com recurso do próprio caixa e também com valores da subscrição de cotas aqui, ó, da 12ª emissão de cotas, que foi finalizada agora. E também a segunda parcela, 161,4 milhões, a ser paga em 24 de janeiro de 2027, então daqui a 2 anos, ok. Mas esse valor é um valor expressivo e também vai ter que ser pago, então são 161 milhões de reais. Só lembrando que os fundos, e aqui que está dando o grande problema aqui, porque os fundos eles são diferentes, o fundo imobiliário ele é diferente de ações, de empresas, porque as empresas, eles, cara, possuem vários e vários meios de alavancagem e tudo mais, diferente dos fundos imobiliários. Geralmente os fundos imobiliários não conseguem uma boa captação de dinheiro, para onde que eles vão correr para pegar mais dinheiro? Do cotista. Aí emite novas cotas, assim que surgem as subscrições, se você não sabe como funciona, abre-se novas cotas. As cotas elas são primeiro ofertadas a quem já é cotista. Então, no caso, se eu for cotista do XPML11, eu teria direito preferencial a comprar essas cotas. Se eu não quiser comprar essas cotas, aí vai para o mercado e aí outras pessoas podem comprar, mas no caso, geralmente eu sou diluído, eu tenho uma diluição, eu acabo perdendo nessa jogada aí. Então, o que que acontece? O cotista acaba, para não perder, acaba comprando. E assim é obrigado a ficar comprando, botando mais dinheiro no fundo. O fundo usando esse dinheiro para fazer novas aquisições, para expandir e tudo mais, mas às vezes realmente o fundo erra, o gestor erra. O gestor não é uma pessoa, mas sim uma empresa. A gestora em si acaba errando, fazendo investimentos ruins. E esse investimento é feito com o nosso dinheiro. Por isso que a gente precisa sempre se importar, precisa sempre cuidar realmente o que esse fundo imobiliário está fazendo com o nosso dinheiro. Inclusive aqui, ó, o anúncio do encerramento da 12ª emissão de cotas foi em 29 de janeiro de 2025, foi muito recente, no valor de 164 milhões. Então junta esses 164 milhões aqui, com mais valor de caixa, para pagar esse valor aqui de 234 milhões. Mas aí vai faltar dinheiro para essa parcela de 161 milhões de reais. Ah, Carlos, mas essa parcela é só para janeiro de 2027, não tem muito tempo ainda. Tem muito tempo. Mas o problema maior não é isso aqui. O problema maior é para agora, que eu já vou te mostrar agora, neste momento. Só que juntando esse problema de agora, e o XPML tá passando, mais esse valor aqui que vai vir, uma hora ele vai chegar, janeiro de 2027, ó, num piscar de olhos chega aí pode dar um grande problema pro fundo. E no caso, quando eu falo que vai dar problema pro fundo, não é só pro fundo, mas sim pro cotista. Porque quem acaba perdendo dinheiro realmente é o cotista. E aqui chegamos ao X da questão. É aqui que tá morando o grande problema, tá? O grande problema qual é? O XPML divulga um cronograma de desembolsos e recebimentos do fundo. Bonitinho de ver isso aqui, bem bonitinho, bem explicado. Aí tem algumas coisas escritas aqui embaixo também, mas em alguns relatórios passados, a XP deixou de apresentar esse
cronograma aqui bonitinho. Então tem que cuidar porque as gestoras, e aqui não é um ponto apenas com relação à XP, tá? Mas sim com as gestoras. As gestoras, elas precisam sim divulgar o que está acontecendo. Tem que ser aberto para os cotistas o que está acontecendo com o fundo. Mas eles podem sim dar uma maquiada e geralmente fazem essa maquiada. Eles divulgam, mas divulgam a informação como eles querem divulgar. E aí, eles não são obrigados a apresentar isso aqui, eles não são obrigados a estar sempre apresentando isso aqui. Só que quando eles vêm apresentando e o negócio é bom, quando esse gráfico que apresenta um bom cenário para o fundo, e aí depois quando o negócio começa a ficar ruim, esse gráfico que ele some, aí tem problema. Aí tem problema. Falta de transparência. Isso se chama falta de transparência com o cotista. E aí do nada isso aqui voltou. E olha só. E olha a pegadinha. Olha aqui, caixas e disponibilidades. O fundo ele está com caixa e disponibilidade de 651 milhões de reais. Ele tem ainda para receber aqui a quarta parcela de uma alienação que foi feita de 9 milhões. Então junto isso aqui, mas isso aqui daria 660 milhões de reais. Aí ele tem para pagar, tá? Agora para pagar, menos, tá aqui o sinal de menos, 63 milhões da terceira parcela de uma compra lá do Jundiaí Shopping. Tem também a segunda parcela do Praia de Belas, 17 milhões. Junto aqui 17 mais 63 dá 80 milhões. Até aqui tá tudo certo. Tem um caixa de 651 milhões. Dá de pagar rindo. O problema tá aqui, ó. Tem essa terceira parcela do portfólio, sim. 630 milhões de reais. Vai ter que pagar 630 milhões de reais neste ano de 2025. Aí pega, junta isso, 630 mais os 80, tira aquilo valor lá que tem lá de caixa e tudo mais, vai sobrar o quê? Não sobra nada, sobra dívida. Fica devendo 49 milhões de reais. Isso aqui é a previsão do encerramento de 2025. É aqui que tá dando problema. Carlos, então quer dizer que qualquer fundo imobiliário que tenha alavancagem, que tem dívidas, é ruim? Isso é péssimo? Não, não é péssimo. O que é péssimo é falta de transparência. E é aqui que está dando todo o problema aqui, todo esse burburinho com relação ao XP Malls. Existem vários bons e grandes fundos imobiliários que estão bem alavancados, possuem endividamento, mas esse endividamento tem prazo para pagar. Às vezes ele tem um bom caixa, o fundo ele tem endividamento, mas ele tem um bom caixa, ele tem uma reserva para pagar. Então tem fôlego pela frente. Agora, quando não tem isso, e a XP, no caso, a gestora não vem se explicar, aí começa o caos, que é o que está acontecendo nesse momento. Aí eu até coloquei aqui, né, a terceira parcela, aqui 630 milhões referente à aquisição. Foi uma aquisição que foi feita, que para que fez essa aquisição aqui? Beleza, vai ser para entrar mais dinheiro. Ok, vai ser para entrar mais dinheiro, vai gerar mais dinheiro para o fundo. Foi uma aquisição que vai gerar mais resultado para o cotista. Mas isso também está gerando esse transtorno. Por que foi feito então e não analisado antes de fazer isso aqui? Por que não foi analisado a viabilidade realmente? Isso aqui ia gerar esse transtorno todo. Essa aquisição ia secar o caixa do XPML11 e o problema nem é esse, tá? O problema nem é esse. O problema da falta de transparência todo, agora a gente chega aqui realmente ao ponto, tá? Olha só, presta atenção. Colocaram aqui que o fundo tá com um caixa de 651 milhões de reais. Só que a gente tem aqui, olha só, bem pequenininho o número 2, tá vendo? No caixa e disponibilidade, esse é o número 2 bem pequenininho. Aí a gente vai lá no rodapé, ver o que é esse tal do número 2. Deixa eu colocar aqui, ó. Número 2. Estão sendo considerados a posição de caixa dos fundos imobiliários acessórios aos XP Malls. Então, esse fundo ele também tem alguns outros fundos no seu portfólio, ou seja, o XPML investe em outros fundos imobiliários também. E aqueles valores, eles estão sendo considerados como caixa. Só que isso não é líquido. Por mais que a gente saiba que a gente consegue hoje pegar um celular, tá? Você pega seu celular, você tem seus fundos imobiliários, dá uma ordem de venda, você vai vender. Você sabe que vai vender. Mas quando você pega uma gestora que tem uma cacetada de dinheiro ali colocado naqueles fundos imobiliários, a liquidez importa muito. E eles têm, cara, posições em fundos imobiliários com não tanta liquidez assim, o que já dificulta. Só o fato deles terem um grande valor investidos em outros fundos imobiliários, isso já é ruim, porque se eles quiserem vender esses fundos, provavelmente eles vão ter dificuldade, porque o valor é alto, talvez não consigam vender de uma forma tão rápida. Então não pode considerar isso como um caixa, tá? Isso não é caixa. Isso não é caixa, isso é parte do portfólio do fundo. Para mim isso é muito claro. Claro que vai ter gente que vai discordar, assim como tá dando tanta discordância, provavelmente alguém vai vir aqui nos comentários e comentar, mas eu tô falando aqui da minha posição. É perfeitamente normal que você discorde. Só que para mim o que é caixa
é dinheiro. Se não é dinheiro, se está investindo em qualquer outra coisa que tem que vender, isso não é caixa. E aí eles falam que as posições líquidas de outros fundos imobiliários detidos pelo fundo, beleza. Aí quando a gente vem aqui para baixo, ó, a gente vê o quê? A carteira de ativos do fundo, 89% em imóveis, ok, 1,6 em CRI, certificado de recebível imobiliário, 5,2 em caixa, ok, e praticamente 4% aqui em outros fundos imobiliários. Esses 4% representam isso aqui, ó. Isso aqui não é 300 mil não, tá? 300.117 reais, só que esse valor aqui é em mil, então no caso isso aqui se torna milhões, tá? 300 milhões de reais, 300 milhões de reais. Aí a gente volta lá, pega esses 651 milhões de reais aí, e vou até abrir a calculadora aqui junto contigo, tá? Pega esses 651 menos 300 milhões, dá 351 milhões de reais em caixa. Isso é o que o fundo teria hoje em disponibilidade, líquido, tá? 351 milhões de reais, isso aqui tá em caixa. Então, no caso, se você tirar os 300 mil e considerando que o fundo ficaria ali no final do ano, né, com 49 em dívida, somar mais esses 300 mil que eles estão considerando que não era para considerar, o fundo, na verdade, ficaria com 349 milhões em dívida. Esse seria o final do ano para o XPML. Só que o negócio fica ainda pior, porque ainda tem mais dívidas. Quer ver? Aqui, ó, fluxo de amortização, ainda tem mais dívidas a serem pagas, 23 milhões. Então, soma aqui mais 23 milhões para esse ano. Ficaria aqui no final do ano com 372 milhões. Aí, ano que vem, tem mais quase 29 milhões, depois 34 milhões. Aí vem mais aqueles 161 milhões lá que a gente falou lá no começo e junta tudo, tá? Junta tudo. Isso aqui vai dar, sei lá, 600, 700 milhões de reais em dívida somando tudo até ali 2027. E o problema aqui é a falta de transparência. Não é o fato de ter errado, não é o fato de ter feito uma compra que vai causar um transtorno para o fundo. Isso, claro, isso por si só é péssimo. Por quê? Porque o fundo, na verdade, ele tem meios para pagar. Ele tem os fundos imobiliários para ele vender, então ele pode simplesmente vender. Só que se ele vender, não é suficiente para saldar, caso ele consiga vender esses fundos imobiliários. Mas então se fez essa compra porque já está contando com o ovo no cu da galinha, né? Desculpa o palavreado, mas a verdade é essa. E também tem outro meio que é vender imóveis. Pode vender imóveis, ele tem bons imóveis, com certeza tem compradores que querem comprar os seus imóveis. Só que o que acontece? Quando você precisa muito vender, e os outros sabem, o que acontece? O comprador ele vai querer jogar o preço lá embaixo. E isso é em qualquer negociação, cara, qualquer negociação. Então, provavelmente vai acontecer desse fundo levar até perto do final do ano, ninguém comprar nenhum imóvel, vai acabar tendo que vender algum imóvel a preço de banana, realmente, para poder saldar essa dívida, senão vai dar um problemaço. E aí quem acaba sendo prejudicado? O cotista. Aí que tá o problema. Aí que tá o grande problema, porque o cotista, no final das contas, é quem paga tudo. O erro foi ter feito isso sem caixa, foi ter feito isso aí, sem ter uma previsibilidade aí de ganhos para poder pagar isso aqui. Agora vai ter que vender, provavelmente, por preços ruins, prejudicando o cotista, ou emitir novas cotas, que aí vai acabar diluindo cotistas de novo, precisando de mais dinheiro dos cotistas. E além de tudo, mostra que a gestora não está fazendo um bom trabalho porque faltou transparência, colocando aquele número ali que, a meu ver, foi totalmente maquiado. Tá? 651 milhões não tem. Isso aqui não é caixa e não é disponibilidade. São 351 milhões. Então errou, para mim, errou feio. Fala para mim nos comentários sua posição. Eu quero te convidar também a se inscrever aqui nesse canal se você é investidor de longo prazo, que eu acredito que eu tenho muito que te agregar com vários conteúdos semanais gratuitos nesse canal. Espero que você tenha curtido. Não esquece, fique acompanhando aí que em março teremos a abertura da comunidade RD e vai ter um valorzinho bem interessante para você. Espero que você tenha curtido. E lembrando que a comunidade também agora é vitalícia, cara. Você assina e vai ter o meu acompanhamento aí para sempre. Agora eu te deixo com esse outro vídeo aqui do meu lado, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante também.